Bom, galera, depois de fazer rodar no PC baratinho, é uma hora de a gente ver o que o PC ideal consegue fazer com o Metro. No baratinho, a coisa não foi nem um pouco boa. A gente conseguiu jogar com a GTX 1050, conseguimos jogar com o Pentium, ali os modelos de hardwares de entrada estão conseguindo rodar o game, mas a qualidade gráfica é muito ruim, principalmente porque o peso do jogo está muito na placa de vídeo, esse jogo está bem difícil de ser rodado. E o que nós vamos fazer aqui hoje é dar uma olhada nesse nosso PC ideal, montado ali no final de 2018, que tinha como objetivo rodar qualquer jogo em Full HD qualidade alta ou ultra, se ele ainda está dando conta dessa proposta, mesmo com os requisitos bastante altos do Metro Exodus. Primeiro, vamos destacar aqui que ele tem requerimentos muito altos, então o recomendado dele está lá na casa da Vega 64, GTX 1070, são hardwares consideravelmente mais potentes do que o que a gente indicou no PC ideal. Agora o que a gente vai descobrir é se um cara que nem a RX 580, uma GTX 1060, 6 GB, consegue rodar esse jogo em uma boa qualidade gráfica. Vou começar aqui os testes com a GTX 1060 de 6 GB, que já está montadinha aqui no sistema. Inclusive nós fizemos um comparativo, assim como nós fizemos no baratinho, nós colocamos o benchmark do jogo rodar e a Nvidia ficou com uma leve vantagem nessa comparação. Então nós vamos rodar com uma GeForce aqui para vocês verem a performance. Sistema Ryzen 5 2600, nós temos aí 8 GB em 2666 MHz. Aproveitei e coloquei agora nas estatísticas, isso vocês conseguem ver ali no topo. E nós vamos começar os testes da seguinte forma. Estamos então em Full HD qualidade alta. Eu não vou começar nem pelo Ultra, porque eu não tenho nenhuma esperança que a gente vai conseguir no Ultra. DirectX 12 e nós temos aqui alguns filtros acionados, alguns outros não. Então, por exemplo, nós temos aqui o Hairworks, tesselação. Eu vou ligar o Hairworks, já que dá para fazer sem ter que fechar o jogo. E vamos ver qual é o nível de desempenho que a gente consegue. Então, é o preset da qualidade alta com praticamente todos os filtros adicionais ligados. Só o borrão de movimento que está no baixo, porque eu nem gosto desse efeito, para ser sincero. Infelizmente, uma falha do Metro é que não dá para desligar o borrão. Então você tem alto, médio ou baixo, não tem opção não ter borrão. Então nós vamos ter que ir com ele, que é o que tem para hoje. Eu estou naquele trecho que eu já usei no baratinho para testar, porque é um mapa aberto de taiga, é muito pesado. Ele já é mundo aberto, então você vê lá no fundo. Eu tenho ainda por onde eu vim. Então pode ver que é um mapa bastante amplo. Deixa eu ligar aqui os FPS para a gente acompanhando, né? Então é um mapa muito legal para testar o Metro, porque ele já é um mapa aberto, então nós já estamos dando trabalho para o Ryzen 5, e ao mesmo tempo nós temos essa vegetação é muito pesada para a placa de vídeo, esses efeitos, essa água, essa gosma correndo pela minha máscara. E vê que a gente não começou mal. Está rodando já na casa dos 60, 70 mesmo, com tudo acionado e jogando na qualidade alta. Eu vou descer aqui e trazer o nosso teste para uma área que tem sido a pior que eu encontrei até agora. Porque o que tem me incomodado bastante no Metro, e eu fiz a análise numa RX 580, então foi uma coisa que me infernizou bastante, foi a questão da estabilidade do jogo. Então, por exemplo, agora a gente começou a perder um pouco de FPS, agora que eu estou descendo. Esse pântano é muito bom para esse teste porque tem fumaça, tem vegetação, tem água, tem os monstros. Ele é um dos piores lugares. É onde você vai ter o hardware nesse game em seu estresse mais alto. E percebe como a gente está aqui jogando próximo dos 60 FPS. Está rodando aqui na casa dos 50. Mas o que me irritou bastante ao longo do game foi a estabilidade, principalmente em combates. Então vamos brigar aqui com alguma coisa? Ó, já começamos mal. Esse problema de stuttering do jogo quando a gente está brigando, a cada tiro que eu dou a tela dá um pico. Ele nem sentiu. Deu. Eu tenho muito problema nos combates de você ter stutterings. Então enquanto eu estou brigando, ó, agora borrão de movimento também. Aconteceu de novo, você vê que eu puxei rápido ali, ele deu um borrãozinho. Eu já tive outro stuttering. A estabilidade do jogo não é legal. Não foi uma boa experiência que eu tive durante o meu gameplay. E aqui, nesse momento, está acontecendo isso. Então, apesar de eu conseguir jogar quase 60 FPS na configuração gráfica que eu estou fazendo aqui, não dá para você manter ela se você quiser garantir que não vai acontecer essas travadinhas. Então, tipo, aqui eu acho que tem mais monstros por aqui. Vamos ver se essa luta vai se sair bem. Não, agora deu uma melhorada. Oh, coisa feia. Agora ficou mais estável. Eita. Eita.
Então agora o jogo tá entregando, essa briga tá com poucos picos no gráfico, vê como tá fluindo bem. Ah, tem filtro? Tem. Vê como tá fluindo bem agora. Eu tenho outro ali me atirando, é por isso que tá dando isso. Agora tem até esse efeito de borrão por causa da medicação que eu tomei. Agora ele tá segurando melhor, mas não quer dizer que vai ser sempre assim. Às vezes você tem um borrão de movimento que vai dar um stuttering, às vezes você dá um tiro e dá um stuttering. Então isso não tá 100%. Agora, felizmente a gente está conseguindo jogar em Full HD, qualidade alta, ligando todos os filtros, tesselação, PhysX. Tá dando para colocar todos eles e ter um gameplay próximo da casa dos 60. E lembrando que eu escolho esse trecho justamente porque eu sei que ele é muito ruim de ser rodado, ele é muito difícil. Você jogando em outras áreas do jogo, provavelmente vai ter uma taxa de quadros bem mais alta do que essa que a gente está tendo aqui agora. Então, a gente está a um filtro de manter algo acima dos 60. Eu tô sem a máscara. Ah, ele quebrou minha máscara. Por isso que eu tô me tremendo todo. Agora que eu vi a rachadura na máscara aqui no canto, eu tinha que ter consertado ela. Vamos aproveitar que eu morri e vamos trazer para outro trecho do jogo para vocês verem essa diferença de performance dependendo de onde você está. Bom, carreguei outra parte do jogo, agora a gente está dentro do hub, digamos assim, de metro, que é o trem. Estou mantendo aquela configuração bastante alta, então nós temos o preset do alto e estamos com praticamente todos os filtros acionados. E agora você vê que a taxa de quadros está aí rodando 70, 80, dependendo do que eu tenho. Tem vários trechos do jogo que é assim bem... Aí ele fica mais linear, tem alguns ambientes mais fechados e, em geral, quando a gente tem essas situações, a taxa de quadros sobe. Mas aqui a gente está bem próximo de atingir uns 60. O que a gente pode experimentar aqui com bastante personagem na tela, a gente tem um pouquinho mais de trabalho para o hardware. Vamos tentar desligar alguns filtros que até eu nem vou precisar reiniciar para a gente experimentar isso. E vamos tentar ver o impacto deles na hora. Então, por exemplo, começando pelo Hairworks, nós estávamos aqui na casa dos 50. Parece que... Basta desligar o Hairworks, a gente já tem o problema resolvido. O jogo já ganha bastante FPS nessa cena aqui. Vou tentar inverter agora para a gente perceber como, se você abrir mão da tesselação, ia impactar essa cena. Tesselação demora um pouquinho mais para aplicar. Eu imagino que o Hairworks não tenha feito muita diferença no carequinho aqui da direita. Mas aparentemente quando você tem muitos personagens na tela, a tesselação pesa bastante, que é o caso dessa cena aqui. O único que eu não vou desligar é o PhysX avançado, que esse ia precisar reiniciar o jogo. A tesselação vai demorar mais, porque vocês vão ver que ele é muito relacionado também com a modelagem dos personagens na tela, então, personagens de todos os objetos da cena, então, trocar de um para o outro dá um pouquinho mais de trabalho para o hardware do que só desligar a tesselação. Ele tem que retrabalhar a cena. Uma coisa que eu vou aproveitar para destacar, pessoal, que a gente vai dar uma investigada no que está acontecendo, mas nós estamos, nesse gameplay, por algum motivo, a temperatura do Ryzen 5 está parecendo muito alta e eu acho que o Afterburner está pegando no lugar errado a temperatura de processador, porque ele não pode estar a 86 graus, como está indicando ali em cima, mantendo quase 4 GHz, como a gente está tendo ao longo do gameplay. Com certeza tem o sensor talvez esteja pegando a temperatura do lugar errado, a 82 graus, o Ryzen provavelmente já estaria trabalhando com frequências menores por causa de superaquecimento, e a fan lá dentro estaria girando muito mais rápido. Então eu acredito que o dado que está sendo puxado aqui do processador não deve estar certo. Agora a cena sem tesselação, mantendo o Hairworks e tirando a tesselação, agora a gente ganha uns 10 FPS, foi ali para casa dos 60. Particularmente, se eu tivesse que escolher entre um desses dois filtros, eu abriria a mão do Hairworks, primeiro porque o Metro gosta de personagens sem muito cabelo, aparentemente, mas principalmente porque tesselação traz um impacto mais interessante em bastante dos objetos e cenários e personagens, então eu definitivamente daria preferência para manter a tesselação e, nesse caso, tirar o Hairworks. Bom, então é possível jogar esse game em Full HD qualidade alta, com todos os filtros acionados e ter um gameplay próximo dos 60 FPS com o nosso combo Ryzen 5 2600, 8 GB de memória RAM, operando a 2666 e a GTX 1060 de 6 GB. Mas e essa diferença de desempenho que a gente viu no benchmark do Metro, como é que ele impacta no game quando a gente coloca em ação a outra placa que nós também recomendamos no PC Ideal de 2018/começo de 2019, que é essa aqui, a RX 580 de 8 GB. Com a placa da AMD ainda dá para jogar em qualidade alta. Então nós fizemos os testes, usamos novamente aquela Aren Taiga, que é muito difícil para placa de vídeo.
E a conclusão é que é possível jogar em qualidade alta, mas você precisa definir se você vai usar o preset da qualidade alta e desligar aqueles efeitos como tesselação e Hairworks, ou se você vai trazer o preset para qualidade média e então você pode acionar esses recursos. Então, nós fizemos os testes primeiro no preset qualidade alta, desligando esses recursos PhysX, Hairworks e tesselação. A placa conseguiu entregar o nível de performance que a gente busca. E também experimentamos depois trazer o preset por médio e aí religar tudo de novo, essa questão de PhysX, tesselação. E foi possível perceber que nós temos as duas possibilidades, então você pode jogar ou de uma forma ou da outra, você vai conseguir uma taxa de quadros aceitável. Mas na minha opinião, o resultado gráfico melhor foi jogar com o jogo em Full HD qualidade alta e desligando a maior parte desses recursos. Especialmente o Hairworks, eu percebi um impacto ruim em performance, que não é uma surpresa, já que é uma tecnologia da Nvidia, mas também tivemos um impacto em alguns momentos, a tesselação parece tornar o jogo dar um pouquinho mais de stuttering do que quando você desliga ela. Ainda assim, o resultado final é uma boa qualidade gráfica e uma boa taxa de quadros, então dá para jogar tanto com a placa da AMD quanto com a placa da Nvidia e o resultado é bastante positivo. E o PC Ideal sobreviveu a mais um jogo, e acredito que a gente vai precisar de um bom tempo até que mais algum jogo ameace esse nosso PCzinho aqui, porque o Metro está realmente sendo uma referência em termos de qualidade gráfica e também o quanto ele tem pesado no hardware. Então se o PC Ideal passou por ele, acredito que a gente vai conseguir segurar mais um tempo. Agora comentando algumas repercussões em relação aos preços recentes, e teve muito comentário lá no PC Baratinho, tanto no artigo quanto no vídeo em relação a isso. Realmente, depois de muitos meses, a série 70 da AMD está de volta ao jogo. Para quem não conhece, a RX 570 é uma versão próxima da RX 580, mas ela tem uma parte do chip desabilitado e também tem versões com menos memória, com 4 GB de memória. E o impacto em nossos testes é uma diferença de 10% de desempenho, então não é uma diferença grande. E, inclusive, por muito tempo a gente usou a série 70 no PC Ideal. Em alguns anos atrás, a primeira vez que a gente montou o PC Ideal, lá em 2016, a gente usou a RX 470. E agora nós temos preços da 570, segundo a galera vem colando aí alguns sites de compra. A gente consegue encontrar aquela placa já na casa dos 699 a 800 reais. Então nós temos entre 700 e 800 reais, enquanto a RX 580, aí o custo dela já vai mais próximo dos 1.000 e a GTX 1160, 6 GB está ali, 1.300. Então nós temos um custo-benefício bastante alto na RX 570 para quem está pensando em montar um PC agora, e a diferença é de apenas 10%. Então você desliga um filtro, você já alcança o nível de performance que a RX 580 estava entregando, estava rodando a 60 FPS, a 570 vai rodar a 55, então ela está perto bastante. E se você está em dúvida entre os dois modelos, a decisão deve ser baseada nisso, então se a diferença de preço for maior do que 10%, você já pode definir, já que a diferença de performance é 10%. E também a questão de memória. Em geral, 4 GB estão conseguindo entregar Full HD. Na pior das hipóteses, em qualidade alta ou ultra, estão conseguindo. Na pior das hipóteses, um ou outro jogo você vai ter que baixar um pouco as texturas, mas se você está mirando em Full HD, ela deve dar conta com esses 4 GB. Bom, galera, esses foram os nossos testes com o PC Ideal. Sobreviveu mais um game, vamos ver como é que ele vai ao longo do ano. Espero que a nossa configuração de 2018 consiga encarar 2019 inteiro. Para mais testes, vocês conseguem conferir no link que está na descrição desse artigo. Desse vídeo você consegue ver o artigo, onde a gente tem os comparativos de performance. Também recomendo dar uma olhadinha lá no PC Baratinho, tem uns testes que a gente fez com o Metro Exodus, também são interessantes, se você quer ver o desempenho desse game em hardwares mais básicos. E para mais testes com games e hardware, é só assinar o Adrenaline ou ficar de olho lá no nosso site, que vocês ficam sabendo quando mais um teste for ao ar. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!